de ano. Diga aí, fala a verdade, é sempre a mesma coisa, hein? Em meio a tantas delícias nas confraternizações, né? É comum comer demais e depois ficar com aquela sensação, a digestão lenta, pesada, por conta da quantidade exacerbada de alimento ingerido. Fala a verdade. Então, para evitar que isso aconteça, nós vamos trazer a partir de agora dicas de alimentos que podem ajudar na digestão depois de você enfiar o pé na jaca, viu? Tá no ar o Pausa do Café. Atenção, parem as máquinas, porque depois de muito tempo, depois de estar online por quase um ano, ela está aqui presencial, doutora Alessandra Gama. Bom dia, que alegria te receber. Prazer todo meu, alegria toda minha. Saudade de vocês. Poxa saudade vida. Aqui. Pensei que você tinha abandonado a gente de uma vez. Nunca. Muita saudade, que bom estar aqui de volta. Prazer todo nosso, tenho certeza disso, viu? Obrigada. Mas olha, eu acho que eu não exagerei falando sobre essas questões envolvendo, né? Agora, porque a gente está no final de ano, mas de uma forma ou de outra, tem gente que aproveita os finais de semana, né? Eles falam de vamos jacar, né? Para comer muita porcaria. E isso é exatamente onde mora o perigo, porque infelizmente a tendência é a gente comer demais, né, doutora Alessandra? E aí fica com aquele negócio, eu tô empachado. Tô empachada. Nossa, que não aguenta, aí tem que tomar digestivo, tem que tomar um antiácido, uma série de coisas. E a gente vai trazer dicas importantes, né? Isso é importante, Tiago, porque é falar por quê. É bem fácil a gente encontrar toda hora alguém, nossa, acho que eu comi demais, nossa, eu tô com barriga distendida, eu tô com sensação de empachamento, né? A minha digestão está prejudicada. Tem que lembrar uma coisa, é o seguinte, se você tem sentido esses sintomas, em várias vezes que você faz algumas refeições, alguma coisa não vai muito certo, né? A gente precisa, já é um alerta. O que acontece? A gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, a gente tem que entender que a gente precisa cuidar e preservar as nossas bactérias boas dos nossos intestinos, porque são elas, né, que são responsáveis aí por esse processo. Então, quando a gente tem essa sensação de barriga distendida, né, do empachamento, às vezes cólicas, até diarreias, a gente já tem que ter um olhar diferenciado aí, tá bom? Aliás, dizem que o processo de digestão começa na boca. Né? Exatamente, exatamente. Tiago, o processo de digestão começa assim na boca. A gente tem enzimas que já vão fazendo essa parte, já vão quebrando essas moléculas desses alimentos, tá? Aí vem esôfago, aí vem estômago e aí o intestino. Então, existe todo esse processo. Então, a gente tem que estar preparada. E para isso, alguns alimentos podem favorecer, né? Boa. Vamos falar. A gente está falando aqui, falou, né, algumas sensações. Distensão, né? Distensão abdominal, pode ser intolerância à lactose, pode ser ao glúten, pode ser. Isso tem que ser investigado. Mas, no geralzão, né, a gente pode sim, alguns alimentos podem favorecer sim essa boa digestão. Vamos lá, a ingestão de fibra é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Fibra é importantíssima, Tiago. Para ter uma boa digestão, para ter um intestino todo regulado, é necessário ingerir uma quantidade bem razoável de fibra na alimentação. Seja ela já vai do café da manhã até o jantar, onde a gente pode colocar aí sempre alimentos integrais, e isso é importantíssimo falar, tá? E certificar que esse alimento realmente é integral, né? Aí, por exemplo, um pão integral, uma quinoa, um arroz integral. E lembrando que a gente tem sempre as fibras solúveis e as insolúveis, tá bom? Explica um pouco mais isso, o que é solúvel e insolúvel, Isso. Como é que a gente pode separar? Como é que você vai encontrar essas fibras? A gente faz as fibras insolúveis, são aquelas que demoram mais para ser digeridas. Por exemplo, os legumes, os verdes folhosos, tá? Elas vão demorar mais, mas elas exercem um papel importante, tá? As fibras solúveis são aquelas que elas crescem, elas são responsáveis pela formação do bolo fecal. Tá? Ou seja, aveia principalmente. A aveia a gente chama de um cereal que vai modular. Tanto você pode usufruir se você estiver constipado ou quando você estiver com diarreia. Por quê? Porque ela também é responsável, ela cresce no seu intestino, e ela aí dá uma regulada. Dá uma regulada e faz esse bolo fecal que é importante no processo de diarreia. Então a gente tem as fibras solúveis e insolúveis. A aveia, no caso da aveia especificamente, doutora Alessandra, ela deve ser consumida como? Na farinha, como farinha, com flocos finos, flocos mais grossos. A gente encontra aveia de todo tipo aí, né?
Aveia você pode consumir ela de várias formas, né? Pode ser na forma de farinha, pode ser que ela fica uma forma melhor de preparo, né? Para você fazer as preparações, como na forma de flocos, né? Uma vitamina, não importa, Tiago, ela exerce sempre o mesmo processo. Lógico que para algumas preparações você vai fazer essa escolha, mas a função dela vai ser exercida independente da formação, se ela é em flocos ou ela é em farinha. De preferência consumir pela manhã, né? Por que a gente precisa consumir pela manhã, Tiago? Porque a gente vai preparar esse corpo para o dia, né? Se você vai colocar já uma quantidade razoável de fibra, você já vai colocar... Vou mostrar aqui algumas frutas que são importantes também aí, como o mamão, né? Por que consumir o mamão logo pela manhã? Porque você já vai preparar esse corpo. A gente tem aí a papaína, que é um enzima importantíssimo no processo de digestão. Então, se você já coloca ela na sua primeira refeição, você já prepara esse corpo, vai evitar aí que você tenha essa má digestão durante o dia, nas próximas refeições. Perfeito. Você trouxe ainda laranja, abacaxi, maçã, ameixa e o limão. Isso. Cada uma delas, Tiago, ela tem um papel importante, né, no processo de digestão. A laranja, repleta aí de fibra, importantíssimo, né? Sem você falar da vitamina C e outros benefícios que ela tem. Ela é importantíssima, sabe por quê? Quando você come aquela comidinha carregada, aquela feijoada, né? Então, porque ela evita, ela demora, ela impede que a absorção da quantidade muito grande de gorduras. Então, ela sabe que ela vem sempre acompanhada naquela feijoada? Pois é. Então ela não está ali apenas para melhorar o sabor, né? Ela tem uma função ali, né? Não, exatamente. Ela tem uma função importante, que é a função aí da digestão. Olha a dica aí, hein, minha gente? Vai comer uma feijoadinha, põe uma laranja aí para dar uma ajudada, hein? A gente tem aí, que a gente sabe que a ameixa, ela é importantíssima. Vários estudos científicos comprovam, sim, a importância da ameixa aí para melhorar da parte intestinal, evitando, inclusive, alguns cânceres aí. A gente tem que pensar o seguinte, a ameixa vai consumir de que forma? Pode ser ela seca, pode ser a ameixa in natura, nesse processo aí de Natal. Então, vai comer a comida mais carregada? Come uma ameixinha, né, antes ali na ceia. Não vale no panetone, tá, gente? Por favor. Exatamente. A gente também tem a maçã, que tem a pectina, que já é uma questão de uma fibra bem interessante. Em relação à maçã, eu sempre ouvi dizer que a maçã, ela prende mais. É verdade isso ou não? Então, o que acontece? A fibra, é importante que as pessoas consumam a maçã por inteiro. Tá? E justamente a casca dessa maçã que é importante para o processo dessa digestão, da melhora aí intestinal. Por quê? Por conta da fibra, tá? As pessoas descascam aí a maçã, isso aí não é muito interessante, tem tá? Tem que comer com a casca. Isso, tem que comer com a casca. Tem a pectina que é bem interessante aí. Sem falar também que ela tem antioxidante, daí a gente já tem outros processos importantes. O limão depurativo, nessa época de final de ano, gente, é importante aí você colocar o limão. Aquele shot de manhã, Tiago, que você toma, que você gosta. Eu preciso voltar a tomar. Preciso voltar, estou um pouco desleixado, não vou mentir, não. Isso mesmo. O abacaxi tem a bromalina também, importante nessa enzima aí para melhorar, então, o processo de digestão. Então, assim, são alimentos importantes nesse processo de final de ano, vai comer muito, já colocar no seu dia a dia, tá bom? Tem mais dicas aí? Tem, um chazinho, hein? Tem gente que não gosta de chá, mas... Tem gente que não gosta de chá, mas o chá sempre salva no dia seguinte, né? A gente tem de convir que as pessoas estão... Então, eu trouxe aqui. O chá de espera santa, excelente. Tá, acaba de almoçar, Tiago? Em vez de aquele cafezinho, toma um chazinho de espera santa. Você vai ver que é impressionante. Sua digestão é fantástica. O chá de cardamomo, que muita gente não conhece, mas... Eu gosto do sabor. Você mistura com anis estrelado, é excelente para digestão. O boldo ajuda mesmo a digestão? Muito. O boldo ajuda muito na digestão. Podia ser melhorzinho, né? Porque não é brincadeira não, hein? Agora só precisa tomar cuidado realmente com a quantidade. Vai fazer isso um hábito. É importante que a gente, desde o início, a gente coloque assim, modificar a alimentação é a melhor forma do que a gente ficar tomando aí os chazinhos, tá? Sempre o paliativo, né? Para tentar resolver. Exatamente. Então, colocar fibra assim. Água, gente, fibra não funciona, gente, sem água. A gente precisa, sim, ter uma ingestão hídrica interessante, principalmente nesse final de ano, que as pessoas vão consumir mais bebida alcoólica. É importante isso. Pode ter certeza que vai ter muita gente constipada, muita gente aí com a questão intestinal comprometida. Então, fibra, água
é uma boa solução. Pronto. E equilíbrio sempre, né? Sempre bom equilíbrio. Doutora Alessandra Gama, o que eu posso dizer nesse momento como esse? Lhe agradecer imensamente, né? Estava realmente sentindo falta da sua presença aqui. Não que as suas participações online não fossem tão importantes, mas uma coisa a gente está aqui, né? Olho no olho, a gente trazer a informação mais completa. E as pessoas já estavam cobrando isso. Cadê você nunca mais falou com o Thiago? Você não manda um abraço para ele? Eu digo, tá. Gente, o abraço está todo entregue, Thiago. Obrigado, viu, meu? Foi tudo bem. A gente se vê, tá? Ok, até a próxima. Obrigada a todos. Uma boa semana. Grande abraço, doutora Alessandra Gama. Ótima semana para você também, tá?